Uma vez, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade da Juriscons. Meu nome é Gustavo Carvalho e eu vou estar com vocês aí durante essa parte da tarde para a gente falar um pouco, né, sobre liberdade de manifestação consciencial, ok? Bom, vocês estão conseguindo visualizar a minha tela compartilhada dos meus slides? Estão vendo bem, visualizando bem? Tudo certo? Sim, tudo certo, Gustavo. Ok. Então, eu tenho aí uma primeira pergunta para vocês. Quem está pela primeira vez em uma atividade da conscienciologia? Né? Quem pela primeira vez está participando aí dessa webconferência com a gente e pela primeira vez está em uma atividade da conscienciologia? Alguém? Deixa eu ver aqui se eu identifico alguém. Então, eu entendo aí que todos estão já familiarizados, né, com a conscienciologia, ok? Inicialmente, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre a Juriscons, né, a Associação Internacional de Paradireitologia, instituição conscienciocêntrica, interassistencial, multidimensional e universalista. A gente vai entender um pouco mais adiante o que significa cada um desses termos ou novos termos que a gente ouvir, tá certo? Durante essa palestra. Ela é de natureza científica, educacional e cultural, político e apartidária. Então, trabalhamos inicialmente com educação e pesquisa voltadas à paradireitologia. Basicamente, conscienciologia e paradireitologia, nós vamos ver agora mais adiante também. Constituída como uma associação civil sem finalidade econômica e fundada em 25 de abril de 2015. Estamos aí com recém-completados 5 anos de atividade, com muitas atividades já, muito esclarecimento, muita assistência já realizada, ok? A intenção, pessoal, com essa web conference, a gente vai falar naturalmente, como somos uma instituição de educação e pesquisa, a gente vai falar terminologias novas, terminologias mais técnicas, vamos falar em pesquisa, né? Mas não precisamos, aliás, nem devemos nos ater somente a essa condição, né? O principal disso tudo que a gente vai dizer, vai explorar, vai tentar levantar, é o quanto a gente pratica tudo isso. Nós vamos falar um pouco mais disso adiante também. Mas por que eu estou trazendo esse assunto agora? É porque é super importante, caso vocês tenham qualquer tipo de dúvida, caso vocês tenham qualquer colocação, caso vocês tenham perguntas a serem feitas, elas podem ser feitas a qualquer momento, tá certo? Podem ser feitas via chat, podem abrir os microfones para poder fazer as perguntas. Caso eu venha falar sobre o assunto na sequência, eu já vou orientando, tá certo? Porque falando de universo consciencial, surge muita coisa, muita pergunta, né? Isso a gente já está acostumado, tá ok? Então, eu vou orientando aí também, conforme forem as dúvidas e as perguntas, ok? Dentro da Juriscons, apresentamos aí agora, falamos aí, né, do viés de atuação da Juriscons, nós temos cursos, palestras, oficinas, debates, eventos em geral, fóruns, seminários, enfim, congressos e tudo mais, que podem, com foco, né, consciencial e paradireitológico, e que podem ser acessados. Eu estou colocando aí no slide os links, naturalmente, aí eu não sei se vocês vão ter condições de copiar, mas vocês poderão acessar através do juriscons.org, tá certo? Temos também a nossa publicação científica, que é a revista Estado Mundial, né, onde todo o apanhado pesquisístico de todas essas atividades que a gente tem, né, eles muitas das vezes culminam em artigos científicos que são publicados na nossa
revista Estado Mundial. Temos também um laboratório de paradireitologia, né, que naturalmente estamos falando de pesquisa e vamos falar mais adiante de autopesquisa, a importância disso. Nós temos um laboratório também para o desenvolvimento, né, para o conhecimento, para o aprimoramento do que nós temos aí como concepção de paradireitologia. Temos também o Colégio Invisível da Paradireitologia, né? O termo Colégio Invisível foi registrado aí nos primórdios do século XVI, inicialmente, diz respeito a grupos de pesquisas, né, que não necessariamente eles têm um encontro presencial. Já naquela época eles estavam prevendo aí o ensino à distância, talvez, enfim, ou até antes disso. Mas diz respeito às pessoas que pesquisam, que se reúnem pelo objeto de pesquisa. Muitas das vezes elas estão em locais diferentes, falam idiomas diferentes, têm nacionalidades diferentes, enfim, interesses diversos, profissões diversas, mas elas se reúnem para pesquisar, debater, divulgar, enfim, o determinado objeto de pesquisa, e no nosso caso é o Colégio Invisível da Paradireitologia, ok? Nós temos um princípio esse princípio, a primeira vez que eu vi, me chamou muito a atenção e é de extrema importância, sob o ponto de vista pesquisístico. Não acredite em nada, nem mesmo no que for dito nessa conferência. Experimente, tenha as suas experiências pessoais. Esse é o que a gente denomina de princípio da descrença. É de extrema importância para que a gente possa desenvolver sob o ponto de vista da maturidade consciencial, né? A gente está falando hoje de liberdade, né? Liberdade de manifestação consciencial, e nada melhor do que a gente poder tirar as próprias conclusões que sejam incipientes, que já tenham uma determinada maturidade e até próximo de uma conclusão, mas que possamos fazer por nós mesmos. Então, nosso objetivo, né, enquanto instituição, na minha condição enquanto voluntário, é informar, é trazer oportunidades de debate, principalmente os questionamentos e os autoquestionamentos, né? Falamos da importância de se fazer as perguntas no início dessa apresentação, e elas são extremamente bem-vindas, né? As autoperguntas, né? Então, nós vamos trabalhar com esse viés. Durante todo o tempo, eu tentei trazer o máximo de perguntas de tons mais esclarecedores para que a gente possa refletir conjuntamente, né, e sair com alguma conclusão ao final dessa web conference, ok? A paradireitologia, né, que estudamos o paradireito, a paradireitologia, ciência e especialidade da conscienciologia, né, aplicada aos estudos técnicos, paratécnicos, pesquisas, para pesquisas teáticas do conjunto de normas, princípios, para leis das manifestações conscienciais ou pensionizações justas, íntegras e retas, conforme o fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos, a partir do emprego correto da energia imanente, da vivência e para a vivência da megafraternidade. Essa é uma definição de paradireitologia do professor Jaime Pereira, quem trouxe aí os primórdios também de concepções paradireitológicas, e tem um livro hoje, deixou o livro, né, escrito Estado Mundial, bibliografia básica para quem quer entender um pouco aí dos princípios da megafraternidade e da paradireitologia. Em suma, para a gente poder trazer isso de maneira simples, paradireitologia, o estudo dos nossos deveres, para-deveres, direitos e para-direitos. Eu falo nessa ordem porque, quem sabe, a gente pode chegar à conclusão, né? Será que nós temos somente direitos? Será que temos somente deveres? Será que um depende do outro? Né? Como é que isso vem? Como é que isso chega para a gente? Normalmente, como é que isso está na sociedade também? Não é? Socialmente, qual que é a concepção, se a gente for levantar? O que eu entendo por meu direito? O que eu entendo por meu dever? Lembrando, para direito e para dever são os direitos além dessa condição única, exclusivamente social, ok? A gente vai ter a oportunidade de entender isso também um pouco mais adiante.
Conscienciologia estuda a consciência inteira, considerando todos os seus corpos, dimensões, existências, enfoque integrado, né? Considerando a consciência de maneira integral. A consciência é a nossa realidade maior, mais do que energia matéria, ou mais do que energia matéria, outras de nossas realidades. Ou seja, energia e matéria também nossas realidades. Nossa consciência não é um corpo físico, nem um subproduto do cérebro humano. Na realidade, podemos nos manifestar além do corpo humano e, portanto, do próprio cérebro. Esse fato pode ser verificado através de experiências fora do corpo. Aqui nós temos concepções tanto conscienciológicas como projeciológicas, né? Falando um pouco de projeciologia, que também é especialidade da conscienciologia e estuda a manifestação da consciência fora do corpo físico. Ok? Pessoal, temos alguma pergunta nesse princípio? Podemos ir adiante. Por enquanto, né? Nada. Alguém falou? Não, só avisando, no chat, por enquanto, não temos nada, Gustavo. Tá ok, obrigado, Fabrício. Bom, tal qual ciência e ciência conscienciológica, é necessário estabelecer os parâmetros pelos quais a gente vai estudar a consciência. E para isso foi necessário estabelecer um paradigma mais amplo, mais adequado, mais pertinente, mais voltado para estudo da própria consciência, além dessa condição única e exclusivamente física, né, conforme a gente já falou anteriormente. Em se tratando de paradigma consciencial, nós temos a holossomática. Ela admite a existência do holossoma, ou seja, todos os corpos, ou mais de um corpo. Nós, enquanto consciências, né, quem somos consciências? Eu, você, cada um de nós. E aqui agora, neste corpo, portando este corpo, o que não necessariamente é o nosso limite único. Nós podemos nos manifestar além dessa condição intrafísica. Para a gente ter uma ideia melhor do que é isso, nós temos aí só um desenho, né, uma foto, essa foto é extraída do livro Projeciologia, né, que é a bibliografia maior que eu entendo aí, sobre manifestação fora do corpo. Aqui, só para a gente ter uma ideia, né, é a manifestação, melhor dizendo, é o retrato, né, de todos os corpos, decompondo aí. Nós temos aqui deitado, né, como se fosse dormindo. Imagine que estamos dormindo, nós temos aqui o corpo físico. Semelhança aqui fisionômica, né, na forma, às vezes tamanho. Nós temos o que denominamos de psicossoma. Esses nomes não precisa da gente gravar isso agora, tá, pessoal? Eles, até mesmo antes da existência da terminologia, a gente já usava esse corpo aqui. E aqui nós temos o mental soma. Temos o corpo energético também, energossoma, que deriva aqui, olha, cordão de prata, e que a gente denomina conscienciologicamente cordão de ouro, que estabelece, né, a interconexão entre esses corpos. No momento aqui agora, o que acontece? Estamos com esses corpos todos justapostos, agrupados, né? Mas é possível também que se manifeste da forma conforme está aí no slide, ok? Bom, agora deixa eu só sair aqui dessa... Bioenergética, né? Conscienciologicamente admitimos aí a necessidade até das bioenergias para a evolução, para a manifestação consciencial, para a integração dos próprios corpos ali, né? Bioenergia, energia vital, é de fundamental importância para que a gente se manifeste nessa condição. A multidimensionalidade, né, que também é importante, considerando o paradigma consciencial, a consciência se manifesta em múltiplas dimensões.
cada veículo se manifesta em uma dimensão específica, né? Então, por isso, aqueles veículos ali decompostos, eles vão nos facultar a possibilidade de manifestar multidimensionalmente. E o mais importante, além dessa condição de poder se manifestar, é com que lucidez a gente se manifesta, é como a gente se manifesta, é o que a gente faz na hora que a gente está se manifestando com outro corpo, em outra dimensão, em outra situação. Isso é de extrema utilidade, ok? Serialidade, né? Importante a gente considerar. Não consideramos que temos única e exclusivamente essa existência, ou quando morrermos, que em Conscienciologia dizemos dessomar, né? A gente finalizou. Somos o conjunto de séries existenciais, tá certo? A cosmoética, também fundamental e basilar aí do paradigma consciencial, né? A ética cósmica, além, única e exclusivamente, da ética intrafísica. Universalismo, né? Considerando as concepções mais amplas, né? Enfim, além dos bairrismos, dos nacionalismos exacerbados, né? Das torcidas organizadas e tudo mais. Entendemos isso como fundamental importância na condição da manifestação consciencial. E a autoexperimentação. Esse, por último, e talvez aí um dos mais importantes também, né? O pesquisador conscienciólogo, ele é o próprio objeto de pesquisa de si, né? E isso se faz necessário quando a gente fala de processo evolutivo, de melhoria das nossas condições, a gente vai falar um pouco disso também, né? Como é que a gente vai melhorar se a gente não tem um embasamento melhor para isso, ou sequer tem um conhecimento melhor de si para saber o que precisa ser melhorado, né? A gente, numa idade média, né, conforme a gente está aí, socialmente, a gente se vê como um produto pronto já, né? E o que ocorre é que, muitas das vezes, a gente aprende a cada momento. Não necessariamente a gente pode ou precisa se dar por concluído, né? Em Conscienciologia, eu digo, sempre podemos aprender. Ok? Pessoal, alguma pergunta até agora? Estejam à vontade. Se deixar por minha conta, eu falo, tá certo? E olha que eu falo. Eu fiz aqui um glossário só para a gente poder inteirar um pouco das terminologias conscienciológicas. A gente tem alguns neologismos, e neologismos que são necessários. São pequenas palavras que expressam, às vezes, uma concepção maior, uma ideia maior, né? E quando a gente utiliza, falando já de ciência, de pesquisa, né, que temos o termo adequado para tal. Eu vou explorar rapidamente aqui alguns termos que são fundamentais para a gente entender melhor adiante. O primeiro, pensene, né? Partimos do princípio que não só pensamos, mas pensamos, sentimos, e a partir desse sentimento gera-se uma energia, né? Isso aí no nosso dia a dia é fácil de perceber. É sempre importante, viu, pessoal, trazer tudo isso que a gente está falando para a nossa aplicabilidade do dia a dia. Ok? Temos aí outras duas terminologias, consci e consciexis. Consci, consciência intrafísica, ou seja, que porta o corpo físico, né? E consciex, consciência extrafísica. Aquela pessoa que morreu, né, que não mais porta o corpo físico. Falando de energia, temos dois princípios, energia imanente e energia consciencial. Falamos aí na definição do professor Jaime sobre energia imanente, né? Energia mais natural, energia mais, digamos, proveniente da natureza. E a energia consciencial, uma vez que a consciência ela absorve, esse é um princípio também consciencial, pessoal. A gente pode utilizar e trabalhar essa energia. Então, estou na natureza, absorvo energia imanente, uma vez que eu exteriorizo essa energia, também é possível fazer isso, ela tem uma informação consciencial, uma informação minha, ok? Proexis, programação existencial, né?
O que eu vim fazer aqui, nessa existência? É uma boa pergunta, né? Da onde que eu vim, para onde que eu vou? Essas perguntas também na sociedade, elas estão por aí, até em tom de brincadeira às vezes, mas isso também pode ser levado a sério. Existe algo chamado programação existencial. Eu posso programar antecipadamente o que eu vim ou o que eu vou fazer a posteriori, ok? Trafor, trafar, são os outros dois termos ali. Trafor são traços força. São aquelas habilidades que a gente já tem um pouco melhor desenvolvidas. E o trafar é aquele traço fardo, ou traço fraco, aquilo que a gente ainda não desenvolveu tão bem. Lembrando, né? O que é um trafar? É um trafor que ainda não foi trabalhado, ou vice-versa. O que é um trafor? É aquilo que no passado eu tinha alguma determinada dificuldade e no meu processo evolutivo existencial, no meu aqui e agora existencial, eu já tive condições de trabalhar ou trabalhei anteriormente, considerando as minhas existências anteriores, e já desenvolvi. Ok? Vamos lá mais a próxima terminologia, teática. Né? A teática é também de extrema relevância dentro da conscienciologia. É o princípio da teoria e prática. O que eu já tenho desenvolvido enquanto teoria? E o que eu pratico dessa teoria? Né? Inicialmente é muito mais fácil falar do que fazer. Mas é extremamente importante a gente poder exercer aquilo que a gente já desenvolveu. No princípio, inclusive, interassistencial. Interassistencial significa no auxílio próprio, no auxílio de outras pessoas, no auxílio do grupo de uma maneira geral. Por exemplo, que traços eu já desenvolvi e que eu posso, teaticamente, ou seja, aplicando esses traços, auxiliar, né, outras pessoas. Ok? Tares e Tacon. Tares, tarefa de esclarecimento. Tacon, tarefa de consolação. Eu costumo dizer que a Tacon, a tarefa de consolação, ela é um preâmbulo, às vezes, da Tares. Né? A Tares é uma tarefa de esclarecimento, onde os argumentos são mais expostos no intuito de esclarecer consciencialmente. Né? E a Tacon, ela é uma tarefa de consolação, né? Que muitas das vezes a gente precisa realmente consolar. A gente, às vezes, está fazendo algo errado mesmo. Né? Mas, às vezes, também não estamos tão preparados para ser esclarecidos. Ou seja, para mudarmos o passo. E aí precisamos ainda de alguma consolação. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta até agora? Vamos adiante, então. Alguns tópicos que eu pretendo abordar aqui nessa webconference são a autocensura e as crenças limitantes. Né? Estamos falando de liberdade de manifestação consciencial. O que tem a ver a autocensura, né, dentro desse princípio? O que tem a ver a nossa crença, nosso sistema de crença também dentro desse princípio? Heterocensura e os impactos ao paradireito de livre escolha. Vamos falar também sobre consequências multidimensionais do cerceamento do paradireito. E a última, a censura cosmoética. Essa aí já fica uma pergunta. Autocensura e crenças limitantes. Segundo Timóteo, no verbete censura, é o ato ou efeito de cercear, coibir, delimitar, impedir, intimidar, reprimir ou repreender a liberdade de expressão da consciência, intra ou extrafísica, intercorrendo em redução do discernimento e interprisão grupocármica. Vocês vão ver aí que no slide ele tem um link logo abaixo. Mais uma vez, eu não tenho certeza se vocês vão conseguir acessar pelo link, mas esse é o link de uma instituição também, tal qual a Juriscons, é a Encyclosapiens. Ela tem um repositório de verbetes. Então, se vocês acessarem e colocarem lá censura, vocês vão poder ter acesso a todo o conteúdo desse verbete, que eu recomendo, inclusive, para utilizar. Ao falar também aí de crença, né, eu vou diretamente ao princípio da descrença, né, que é um verbete de Vieira, 2005,
que a proposição fundamental e insubstituível da abordagem da Conscienciologia às realidades, em geral, do cosmos, em qualquer dimensão, recusando a consciência pesquisadora e refutadora todo e qualquer conceito de modo a priorista. Esse é um ponto fundamental. Né? Estou tirando conclusões de qual maneira? O princípio é aquele que eu coloquei lá num dos primeiros slides. Não acredite em nada. Nem mesmo no que estamos falando aqui nessa web conference. Né? Tenha as suas próprias experiências. Não é porque eu estou falando, né, que isso tem uma certa credibilidade, até porque eu não sei tudo em Conscienciologia. O que eu sei é suficiente para estar aqui assumindo essa responsabilidade de poder conduzir de maneira tarística, né, esclarecedora, esse conteúdo. É uma responsabilidade minha também. Né? E aí, indo adiante, então, de modo a priorista, dogmático, sem demonstração prática ou reflexão demorada, essa reflexão mais profunda, né? Confronto da causação lógica e a plenitude da racionalização pessoal. Né? Ok? Também pode ser acessado pelo link, e o título do verbete é Princípio da Descrença. Sobre o princípio da descrença, né, o pesquisador que consegue entender e desenvolver um pouco melhor ali a sua base lógica, com base no princípio da descrença, faculta a ele a condição de desmistificação, né, um destemor cosmoético, criticismo apurado, uma cosmovisão ampla, autodiscernimento avançado, as fundamentações, né? Isso é super importante. Né? A gente está aí numa época de muito comentário, às vezes, de fake news e divulgações, às vezes, nós vamos falar disso também, né? Tendenciosas, informações divulgadas de maneira escusa. Né? Então, como é que fica isso? As pessoas, muitas das vezes, elas vão replicando as informações da forma que chega, sem uma análise qualquer, sem saber o fundamento, né? Isso que a gente está falando, sem uma criticidade maior, muitas das vezes com um olhar mais obtuso, partidário, tendencioso, né? O que inibe o que a gente está falando ali, a cosmovisão um pouco mais ampla. Né? O outro princípio, que é o inconformismo sadio. Né? Eu me conformo com facilidade, eu sou de uma linha mais conformista, isso é assim mesmo, não se muda, se mantém dessa maneira, isso nasceu assim. Né? A gente tem uma terminologia que eu gosto muito dela, né? Que é a síndrome da Gabriela. A gente comenta muito sobre ela. O que é a síndrome da Gabriela? Né? Eu nasci assim, cresci assim, vou ser sempre assim, uma referência, né, ao texto, né, da música e tudo mais. Ele não precisa de ser dessa forma. Na verdade, a gente já mudou. Se a gente considerar da forma que a gente nasceu, que a gente foi criado, que a gente, enquanto criança, depois adultos que já são adultos, né, podem ver, a gente já foi crescendo um pouco mais. E o outro princípio aí que é interessante, né, que é o conflito realidade-crença. O que é crença? Né? O que eu acredito? Simplesmente sem uma pesquisa maior. E depois, o que a realidade me mostra? A gente não precisa ficar no aguardo, na esperança, né, ou até na sorte do confronto dessas ideias para a gente poder surgir um momento da heurística. A gente pode propiciar isso, né, colocando a pesquisa, né, dentro do contexto. Ok, pessoal? Então, vamos lá ali com algumas perguntas. Estejam à vontade, está certo, em colocar aí, fazer as perguntas via chat, fazer as perguntas também através do próprio microfone. Eu gostaria só de lembrar vocês, antes de passarmos ali para o ponto da questionologia, nós temos uma lista de presença, né, que ela já foi divulgada, então é importante que seja preenchida essa lista de presença, tá certo? Para que a gente possa ter
os dados, né, de vocês, saber a informação de vocês, enfim, ter os dados, entrar em contato com vocês depois. Pessoal, nós não vamos ficar fazendo telemarketing para ninguém, incomodando ninguém, tá? Com esses dados, com essas informações. Mas é importante que uma vez a gente tenha alguma divulgação, né, de atividade de qualquer natureza que a gente comentou, que vocês tenham acesso também e saibam, né, para poder assistir, né, para poder contribuir, para poder estar aqui com a gente, ok? Então, lembrem aí de preencher a lista. Uma outra condição é que estamos através das redes sociais, tá certo? @juriscons_br no Instagram. Estamos também, né, no Facebook, para Direitologia no Facebook. Me desculpem aí se eu esqueci alguma outra, tá bom, pessoal? Lá a gente tem várias das nossas divulgações. O pessoal que tem uma afinidade maior, né, o pessoal que quer saber um pouco mais, é só acompanhar a gente lá. Uma outra questão também, se você conhece alguém que tem uma afinidade com essa temática, né, e que queira ou que entenda que essa informação que a gente está debatendo aqui agora seja importante, compartilhe o link com essa pessoa, né, e convida para participar aqui com a gente. Ok? Vamos em frente, então. Ainda aí sobre a questão de autocensura e crenças limitantes, nós temos aí uma pergunta, né? Com que frequência venho eu repetindo posturas baseadas em meu sistema de crenças? Os resultados são satisfatórios? É importante a gente ter uma clareza, uma lucidez para isso, porque muitas das vezes a gente ainda não consegue ou não conhece o princípio da autopesquisa e os benefícios da autopesquisa para as mudanças pessoais. Às vezes a gente também não tem outro recurso. E se atém muito ao que a gente viu no passado. Não tem nada errado. Às vezes, muito bom. Nós mesmos, nessa mesma existência, a gente pode ter tido contato com informações que foram de extrema importância no seu processo evolutivo. Mas elas têm um período de validade, né? E a gente não pode querer usar aquilo sempre, né? A gente está num outro momento evolutivo, então a gente precisa de uma revisão disso. Por isso que eu falo, como é que têm sido os resultados? Por quê? Se esses resultados eles não satisfazem, significa que alguma coisa a gente precisa mudar, né? Ok? Só para a gente pensar nisso. Vamos em frente? Minha maneira de pensar e agir atende às minhas necessidades existenciais ou padeço de um sentimento de sempre estar em débito em relação aos meus deveres? Como é que fica isso, pessoal? Como é que nós estamos aí, né? Passei duas. Com que frequência reviso as minhas premissas pessoais que norteiam a minha existência? Vocês acham que é importante esse tipo de pergunta? O que eu acabei de falar com vocês, né? Às vezes a gente tem alguns momentos de êxito existencial no passado e aquilo fica marcante de maneira traforística, né? Naturalmente a gente vai, opa, peraí, essa eu vou querer usar no outro momento, não posso perder essa, mas foi muito bom. E a sensação dessa realização, ela realmente fica, ela marca, né? Todos nós temos isso em algum momento existencial. Só que, às vezes, ela pode estar com a data de validade muito próxima. Como fica isso? Então, essa é a segunda pergunta. Com que frequência eu venho revisando essas informações pessoais? Para quê? Para que eu me mantenha atualizado dentro do processo evolutivo. Questiono minhas premissas pessoais básicas? E uma outra. Minhas premissas pessoais são realmente minhas, frutos de autopesquisa? Eu acho, não coloquei aí, não foi à toa, acho que é extremamente importante a gente entender esse processo. Muitas das vezes, a gente anda a ter determinada postura por uma questão hierárquica, seja familiar, uma questão hierárquica, seja profissional,
uma questão hierárquica, seja por a crença, né, o sistema de crença. E, às vezes, essa referência ela está na pessoa e não na lógica estabelecida, né? E muitas das vezes a gente vai querer utilizar uma informação dessa, a gente se vê de maneira antagônica ou até anacrônica, quer dizer, aquilo não se adequa muito bem para a gente. E esquece da necessidade maior do reconhecimento, da própria necessidade existencial. Então, quais são as minhas necessidades? Eu não consigo sanar, muitas das vezes, uma necessidade dessa com algo advindo externamente. É possível? Sim. Agora, qual é o percentual disso? Né? Agora, eu posso fazer uma pergunta, Gustavo? Claro, perfeitamente, Márcia. Então, eu estava refletindo sobre essas questões, né? E eu vejo, assim, que muitas vezes, realmente, assim, a gente não se dá conta disso, de que daqui a pouco a gente está com uma postura anacrônica, né? A gente está se manifestando uma automimese com o mesmo tipo de padrão que já não é mais um padrão adequado. E também as necessidades, eu acho que aí é que pega, porque às vezes a gente acha que a gente tem uma necessidade, mas aí já é outra. Já é outra coisa. Você pensa assim, eu preciso ter casa, comida, dinheiro, estudo. Será? Será que só essa é a necessidade, né? Porque acho que uma necessidade existencial, ela é diferente, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco essa questão. O que é uma necessidade existencial? Perfeitamente. Obrigado aí pela dica, pela pergunta, né? Muitas das vezes a gente tem realmente algumas preocupações, vamos dizer assim, e que dão uma diretriz, né, no que a gente precisa em si. Socialmente falando, o que a gente é levado a fazer, né? Dinheiro, né, compra casa, compra carro, e aí compra um carro, um carro já não satisfaz, eu já quero comprar um outro carro. Quer dizer, eu faço mais do mesmo, por isso que eu estou falando isso. E, muitas das vezes, esses recursos, eles não atendem ao que você colocou. Há uma demanda que ela é existencial. O que acontece? Às vezes, a gente tenta substituir, a gente tenta inserir, e todos esses recursos materiais, eles já não são mais necessários, a gente já tem até em sobra, e existencialmente a gente sente um vazio. E da onde que isso vem? Muitas das vezes vem de uma condição que a gente falou anteriormente, né, daquela programação existencial. O que eu programei, ela está além desses recursos que eu utilizei, né, que eu adquiri anteriormente. Esses recursos são importantes? São. Eu tenho uma casa, eu preciso do escritório, né? E qual é o limite disso? É preciso a gente ter isso bem definido, bem como os existenciais, e se preparar para eles, né? E aí vem a condição do nosso para-direito e do nosso para-dever, né? O que a gente vem cumprindo? O que a gente vem exercendo dos nossos para-deveres? Muitas das vezes, a gente acha aquilo um pouco pesadinho, mas não é possível que isso está acontecendo. Sim, pode acontecer da gente mesmo ter programado para a gente, né? Ok? Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos adiante ali, então, né? Deixa eu só ver aqui se falei tudo, né? Falei. Vamos lá, então, dentro do aspecto de heterocensura, os impactos, né, ao para-direito de livre escolha. Ok? Para-direito é a ciência aplicada aos estudos técnicos, pesquisas e para-pesquisas teáticas do conjunto de normas, princípios e para-leis das manifestações conscienciais ou pensenizações justas, íntegras e retas, conforme o fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos,
a partir do emprego correto da energia imanente, na vivência e para a vivência da mega fraternidade. Né? Foi proposto por Vieira no verbete, né, para direito, em 2006. Ok, pessoal? Lembrando, dentro desse contexto, que vivemos conjuntamente. Né? E por que a gente vem e vive conjuntamente? A gente vive em grupos. A gente nasce numa determinada família. A gente estabelece uma vida conjunta com uma outra pessoa. Por que isso acontece? Né? Isso é só uma pergunta para a gente poder entender o que a gente vai falar também um pouco mais para frente. Ok? Dentro desse contexto da heterocensura, o que é a heterocensura? Só explorando um pouco mais a terminologia. Censura a gente falou inicialmente, né? A heterocensura é a censura advinda de outrem, advinda de terceiro ou terceiros, tá certo? Conforme eu falei, a gente vive conjuntamente. Inevitavelmente, a gente tem um conjunto de concepções também que formam aquele grupo que vive conjuntamente. Ou seja, eu, né, com a pessoa que eu vivo, com a minha dupla evolutiva, a gente tem um conjunto de informações, né, que são formadas a partir dessa convivência. Ok? Agora, vamos lá então, né, numa condição que eu acho extremamente importante, que é o limite cosmoético dentro desse processo vivencial. O limite cosmoético é aquela linha de demarcação, raia, extremo, zona pontual limítrofe, nevrálgica ou crítica entre a autoconsciencialidade cosmoética e evolutiva e a extrapolação anticosmoética, ou a ultrapassagem da linha da fraternidade teática sobre o domínio da leniência, da comparsaria ou do acumpliciamento da consciência incauta. Voltando aí a essa condição, né, que somos seres que vivem em conjunto. Né? Quão preparado a gente está para isso também e viver conjuntamente sob o ponto de vista ideológico. O que acontece? Isso não tenho certeza, não é novidade nem para mim, nem para vocês. Mas existem pessoas que pensam diferentes nos grupos. Né? E, às vezes, essas pessoas têm ou sofrem algum tipo de discriminação. É necessário entender isso de maneira mais abrangente. Né? E que o fato de estarmos em grupo não quer dizer que precisamos pensar de uma mesma forma. Certo? E muito menos, dentro do ponto de vista do limite cosmoético, né, atuar da melhor forma possível dentro dessa condição. Principalmente no que diz respeito a grupo, isso se faz necessário para que a gente possa promover a interassistência. Né? Então, dentro da heterocensura, saindo um pouco dessa terminologia, que, na minha opinião, ela se faz de maneira traforística, e partindo para um outro princípio, da heterocrítica. É uma crítica advinda também de outrem, porém com o intuito de interassistir. Não, é porque okay? Já está perdendo os hormônios. O limite da O limite da manifestação pensênica pessoal de natureza cosmoética aponta um nível exato da holomaturidade da consciência em qualquer dimensão, em todo momento evolutivo. Isso é para quê? Para a gente saber que dentro dos nossos grupos, das nossas inter-relações, nós temos vários níveis, né, de cosmoética. E é preciso que estejamos atentos a isso, para poder ou não entrar, né, de maneira desavisada, né, em algum tipo de informação, a gente vai ver isso agora, que não tem uma procedência mais cosmoética, né, e poder assistir às consciências.
Ainda sobre o aspecto da heterocensura, nós temos o verbete contraponto assediador, né, proposto por Vieira em 2010, também o link para acesso. É o conjunto de ocorrências conjugadas entre as dimensões extrafísicas baratrosférica e a dimensão humana, especificamente contra determinada consim, ou consciência extrafísica, conforme a gente falou. No período ou momento no qual marca algum êxito de natureza tarística, a partir dos altos esforços evolutivos, cosmoéticos e libertários. O que é isso? Muitas das vezes, voltando lá à nossa questão de grupos, estamos dentro de um grupo, o grupo, às vezes, ele está com um nível de lucidez e tem um nível de maturidade um pouco mais baixo. E a gente percebe algo que pode assistir dentro daquele grupo. A gente pode colocar uma informação de maneira mais imediata, não preparar às vezes, enfim. E muitos são, às vezes, conforme falei, taxados, né, de ovelha negra, porque tem uma informação diferente. E a maioria não concorda. Então, é só para a gente entender. E aí vem esse contraponto heteroassediador, no intuito de quê? Aniquilar aquela informação que foi colocada, muitas das vezes de maneira assistencial, ou na intenção de assistir, né? E essas manifestações acontecem. Um princípio primeiro, a natureza intrafísica, ela nos leva muito a esse estilo, conforme falei, né? Nasci assim, cresci assim, vou viver sempre assim, dentro da síndrome da Gabriela. E alguma informação que chega para mudar, que seja para melhor, muitas das vezes ela é rechaçada, porque vai quebrar o modus operandi daquele grupo. Ela vai quebrar algumas condições existentes ali naquele grupo. Tudo bem, pessoal? Posso ir adiante? Então, vamos aí dentro da questionologia, tá certo? Só para a gente entender um pouco melhor esse termo. Estamos aí um pouco no avançar das horas, né? A hora, não é isso? Eu preciso de andar um pouquinho mais rápido. Sobre o ponto de vista, então, da heterocensura e os impactos no para-direito de livre escolha, né? Nós temos aí uma pergunta. Recebo sugestões tentadoras de novas ideias, contudo ilícitas e anticosmoéticas? Como é que fica isso no meu exercício dentro dos grupos? Lembrando ali que eu coloquei inicialmente autoprofilaxia 2 pontos, né? Eu estou me precavendo, me posicionando de maneira a precaver esse tipo de coisa. Me fechar isso, eu acho que é praticamente impossível. A gente vai estar sujeito a esse tipo de coisa, até porque a gente precisa promover as interações até para que ocorra as interassistências. Mas o quanto eu estou preparado sob o ponto de vista consciencial? Mais uma vez, eu volto lá nas bases que a gente falou, né? Com que frequência eu reviso as minhas premissas pessoais que me norteiam? Isso me ajuda muito no processo, né, de não geração de interprisão grupocármicas, que é isso que está aí. Ok? Vamos adiante? Qual o nível de esclarecimento é gerado pelo exercício dos meus para-direitos e para-deveres? Muitas das vezes, ao propor, né, uma ideia mais assistencial, eu estou no exercício do meu para-dever de ser de livre escolha. Esse nível de esclarecimento, qual vai ser, digamos, o contraponto heteroassediador em cima disso? Eu estou preparado para esse tipo de situação? Os pensenes esclarecedores, eles geram contrariedade às consins e consciexes retrógradas. Esse, se eu não me engano, é um excerto do verbete contraponto heteroassediador proposto por Vieira em 2010. Então, vejam bem,
eu tenho uma proposta que ela vai gerar dentro daquele grupo ou para aquela condição um esclarecimento maior, pode ser que a gente se depare com esse tipo de situação. Né? Tá certo? E isso não quer dizer que aquela ideia não seja boa e também que ela não seja necessária. Aí vem aquele princípio que eu coloquei inicialmente, quando eu expliquei o glossário, da TARES e da TACOM. Lembrando, a gente precisa preparar para o esclarecimento. Quanto melhor a gente estiver, melhor vai ser ou pode ser a probabilidade de um esclarecimento. Mas não é fácil. Não é fácil para nós também. Muitas das vezes, a gente precisa reelaborar, porque isso acontece. Ninguém quer perder a zona de conforto. Agora, faço um convite. Na hora que a gente abre mão dessa zona de conforto, que a gente parte para uma outra condição, que a gente vê que é melhor, a gente fala assim, ufa, fica o convite. Pessoal, alguma pergunta? Alguma colocação? Estou falando muito, é isso? Gustavo. Oi, Fabrício. Eu fico aqui pensando, então, essa perspectiva, se a manifestação ela é basicamente pensênica, que eu posso falar ou não. Em algum momento, aí tu vem aquela pergunta, existe censura cosmoética? Eu não teria que ter. Como é que fica naquele momento em que eu ponho um freio no meu interlocutor, no meu companheiro de grupo, no minha dupla evolutiva, naquela pessoa que está vindo com essa tentação anticosmoética? Ótimo. Fabrício, obrigado pela pergunta. Isso é muito esclarecedor, essa forma é muito esclarecedora. Porque quando a gente manifesta condições que estão fora, às vezes, de um costume de um determinado grupo, às vezes, e não raro, essas pessoas elas tendem a determinadas investidas mais invasivas, não desconsiderando até uma cosmoética. Isso, às vezes, não é nem levado em consideração. E aí, como que eu procedo, né, nesse momento? Bom, a questão da censura cosmoética, eu vou falar um pouquinho agora mais no final, daqui a pouquinho, então não vou dizer exatamente agora. Mas o que eu posso dizer é preciso que a gente esteja preparado para o momento de receber um convite, uma proposta, muitas das vezes indecorosa. E é preciso se posicionar frente a essas questões. Não precisa bater de frente, mas uma postura cosmoética, que às vezes a gente não fale, não precisa falar, né? Não precisa abrir uma interlocução, mas uma postura consciencial, dizendo, isso já não me cabe. Contudo, se é uma postura presente no outro, é necessário que a gente entenda. A gente falou, né, no decorrer da web conference sobre o limite, né, cosmoético e a maturidade consciencial. As maturidades elas são diferentes e as pessoas manifestam de maneira diferente ou maneiras diferentes a própria maturidade. Então é preciso a gente estar preparado para isso. Embarcar pode acontecer, né, de uma reincidência e no que a professora Márcia falou há pouco, né, numa repetição daquilo que a gente já fez e às vezes a gente faz só para agradar, né? É natural eu digo, é presente na SOCIM em um bom percentual, não deveria ser natural, né? Não deveriam ser conformistas com isso e muitas das vezes a gente paga para ver. Tá ok? Tá ok. Vamos em frente, então. Dentro de consequências multidimensionais do cerceamento do para-direito, pessoal,
Vamos aí no verbete para dever, né? É a condição da consciência lúcida dos próprios compromissos, normas, princípios para leis justas, íntegras e retas, firmadas com o desenvolvimento autoconsciente da evolução pessoal, entrosada à evolução do grupo evolutivo. Também proposto por Vieira em 2006. E aí, eu faço uma pergunta para vocês. O que eu entendo pelo binômio liberdade-responsabilidade, né? Uma vez que estamos falando aí de liberdade consciencial. Ok? E também o megapensene trivocabular. Todos devemos trabalhar. O que eu entendo por isso, hein, pessoal? O que eu entendo por essa condição? Todos devemos trabalhar. Então, fica essa reflexão, né? Eu acho que, para mim, eu admito a condição dos nossos para-deveres e para-direitos, entendo os nossos para-deveres de uma responsabilidade grande e advindo a liberdade após o cumprimento das nossas tarefas a serem exercidas, né? Tiverem alguma pergunta, estejam à vontade em fazê-la, ok? Vamos adiante, nós estamos chegando aí no nosso momento. Quero deixar aí uma condição de perguntas também aí para o final, tá? Vamos rapidinho. O que eu entendo por deveres, né? Nós temos aí algumas condições, né? Só para a gente refletir um pouco mais em como estamos nos posicionando existencialmente, né? Número 1, dever de urbanidade, né? Exemplarismo. Eu sou uma referência exemplar? Ou sou uma referência de exemplarismo? Os meus exemplos, eles merecem ser seguidos? São perguntas assim interessantes. A gente às vezes brinca um pouco, mas é sério isso. Dever de agir, né? O exercício, número 3, o dever de agir, exercício das funções pessoais da autoridade constituída. Isso é uma condição importante da gente pensar. Que autoridade eu tenho em frente a mim mesmo, aos meus grupos, desde os maiores até os menores, até os maiores? Como é que eu venho administrando isso? Ok? Temos aí a número 5, dever de fidelidade, a manutenção do compromisso, da promessa por parte da consciência. Daí eu expando, né? Para essa condição de respeito integral, desde a consciência imediata, que é uma dupla, até todas as consciências, né? Socialmente falando, a gente tem respeitar os mais velhos, aquela condição toda. O respeito, ele é mútuo, e em qualquer ponto, faixa etária, condição hierárquica, social. Como é que eu vejo e venho exercendo isso? Né? Tem a número 10 ali, que é interessante, né? O dever para consigo mesmo. O aprimoramento consciencial evolutivo cosmoético. Eu me levo a sério tanto que eu necessito, tanto que eu preciso, e que eu já identifiquei. E aí eu volto lá na condição de revisão das minhas premissas básicas. Às vezes eu mesmo já estou enfastiado da minha forma, né, de ser. Por falta de opção, às vezes a gente mantém. Estamos de portas abertas, pessoal. Né? O voluntariado de uma IC conscienciológica, de uma instituição conscienciocêntrica, ele é um bom laboratório, né, de autopesquisa. Enfim, vamos adiante. Eu não vou explorar todas, tá certo? E, para a gente já quase finalizando, vamos mais rápido um pouco, o exercício do Paradireito, né, de Aracaque, 2014, é o início da prática do respeito dos direitos das consciências na vida cotidiana, pela Consim Homem ou Mulher,
ainda na condição pré-serenona. Pré-serenão, somos todos nós que estamos aqui no dia a dia intrafísico, ok? Visando diminuir a autossedialidade derivada do egoísmo pessoal. A gente trabalharia dentro da decomposição desse raciocínio aí, que tem muita coisa para ser trabalhada. Mas como é que eu estou no exercício do meu para-direito, considerando essas premissas? E o para-dever é a condição da consciência lúcida dos princípios, compromissos, normas, princípios e para-leis justas, íntegras e retas, firmados com o desenvolvimento autoconsciente da evolução pessoal entrosada à evolução do grupo evolutivo. Também falamos bastante disso, né? Eu posso dizer para vocês o seguinte, quanto melhor elaborado a gente já tiver, mais autoconsciente, com uma lucidez um pouco melhor, as responsabilidades também elas virão na proporção, né? A gente não veio a passeio nessa vida intrafísica e todos devem trabalhar, ok? E é preciso a gente observar como é que a gente está posicionado dentro do grupo evolutivo de uma maneira geral. Qual que é a nossa função dentro daquele grupo evolutivo? Observando as intercorrências e tudo mais, para a gente poder melhor adequar, né? Interassistindo, né? Na condição de interassistir esse grupo. Ok, pessoal? E acho que estão quase acabando aqui, tá certo? Oi, Márcia. Gustavo. Pois não. Eu tenho uma pergunta. Pois não, fica à vontade. Eu achei interessantíssimo esse quadro dos deveres, sabe? Porque a gente é muito do direito, né? Ah, eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo. E esse quadro aqui, ele é tão assim, como eu vou dizer, é tão real isso, são deveres tão básicos, mas que às vezes, assim, a gente não se dá conta, né? Então, por exemplo, esse dever de agir. Muitas vezes, como que você vê essa questão do dever de agir quando a pessoa ela fica, às vezes, murista, ou como é que você vê isso? Eu achei muito interessante isso. Assim, a gente tem certas funções sociais, né? Claro. E às vezes a gente não faz, até como ser humano, né? A gente tem deveres. É muito interessante. Com certeza. Essa o dever do agir, ela nos remete a uma série de condições. Só essa proposta aí daria um curso, né, Márcia? Mas eu, se é que me permite, eu sintetizaria da seguinte maneira. Que deveres a gente vem cumprindo, né, em prol do melhor desenvolvimento, né, dos grupos de uma maneira geral, né? Eu venho cumprindo, venho exercendo aquelas funções que me foram, até certo ponto, confiadas também, né? Sem nenhuma omissão, e o que é pior, às vezes, é uma omissão superavitária, né? Eu sei daquela necessidade, eu tenho as competências trabalhadas para poder agir de maneira mais assistencial, mas eu abro mão naquele momento, nos autoenfrentamentos, às vezes. Então, são pontos aí que a gente deveria pensar, né, nessa condição. E como têm sido as minhas ações nesse conjunto, né, de inter-relações cotidianas. Isso, pessoal, a gente traz para a prática, é no nosso dia a dia. O nosso dia a dia é o nosso laboratório consciencial. Né? A gente tem laboratórios específicos dentro da conscienciologia? Tem. Mas a gente tem um grande laboratório todo dia. Né? É o dia a dia na nossa existência. Como é que a gente tem agido? Né? Como a gente tem feito determinadas coisas? Ou, por outro lado, a gente sucumbe na primeira pressãozinha que vem? Não é? Esse é um outro ponto. É aquilo que eu falei anteriormente. A nossa maturidade, conforme a gente vem melhorando, a gente vem lapidando alguns traços, às vezes a coisa vem num percentual de uma forma que não é fácil. A gente sabe que não é, cada um sabe, né, onde o calo aperta, e isso é fato. Mas aí é que está. Não é eu abrir mão daquela condição, mas sim o quê? Me preparar para tal.
E se a gente for observar, de todas essas dificuldades, né, a gente sai melhor. É tudo também uma questão de lente, né? Com que lente eu vejo, com que enfoque eu me posiciono, né, frente a esses desafios existenciais. Ok, Márcia? Tudo bem, pessoal? Gustavo? Oi? Quem é? Oi, sou eu. Leandro? Leandro. Oi, Leandro, tudo bem? Como é que tá? Boa tarde. Boa Então, tarde. ouvindo todas as premissas que você está citando, né, e em relação principalmente ao laboratório, né, que assim, a liberdade de manifestação consciencial, eu sempre me colocando, né, como o meu próprio objeto de pesquisa e como que eu lido com os enredos diários em diferentes contextos. E só gostaria de expor um exemplo, uma experiência de como o metrô de São Paulo proporciona tantas reflexões e oportunidades de como você se manifesta. Por exemplo, você ouve muitas... Você tem a oportunidade, como a gente anda dentro, por exemplo, de um vagão de metrô, você ouve muita gente conversando sobre tudo. Sim. Eu constatei, em algum momento eu constatei como que as pessoas falam mal de outras pessoas, os contextos de atritos dentro do lugar de trabalho, né? E como eu me portava em relação à oportunidade de ouvir tantas histórias, por estar perto, né, próximo, né, daqueles grupos. Aí aquela questão, né? Primeiro, o quanto existe, né, de interassédio e esse processo de pensar e falar mal do outro. Então, uma coisa que o professor sempre ouvi muito dentro do nosso contexto, né, conscienciológico, o que não pensar mal do outro, né? Por que não pensar mal do outro? E eu fui me dar conta quando eu me colocava assim, primeiro, são duas observações que eu pude fazer. Aos poucos eu fui aprendendo por que não pensar mal e quais as consequências de você pensar mal do outro. Então, é interessante como as repercussões energéticas no consigo mesmo, né? Então, ocorrem por você ter uma manifestação pensênica de maledicência, por exemplo. Então, assim, às vezes eu me colocava em alguns momentos que eu consegui, depois que eu aprendi, né? Que eu me via xingando alguma coisa ou alguém pensenicamente, aí eu parava assim, perguntava, ué, mas por que eu estou xingando? Querido. Aí eu parava com isso. E com o passar do tempo, quando isso ocorria, eu parava, mas eu já percebia já um processo de descontrole emocional e energético também, uma queda do padrão energético pessoal. Então, aí nisso eu entendo um pouco essa questão da liberdade de manifestação. Quer dizer, a minha liberdade vai até onde, né? Até onde eu noto, até onde eu percebi, até onde eu não ataque o outro. Porque o ataque não vou fazer mal ao outro. Eu já estou começando fazendo mal para comigo mesmo, para minha própria estrutura, né, holossomática, vamos dizer assim. Começando pelo energossoma, psicossoma, mental soma, sentindo as repercussões assim de uma baixa energética, de como posso dizer, uma questão pessoal, eu me sinto mal, né? E aí, a heteroobservação é como muitas pessoas ainda permanecem, né, neste enredo, né, dos conflitos, né, diários, e que essa questão, né, de não censurar o outro é muito importante, mas aí se colocar, no caso, me colocando, né, como disponível a auxiliar sempre que possível, aonde o contexto me permite, né? Para poder equilibrar um pouquinho desse holopensene, vamos dizer assim, patológico, né? Porque a questão é muito séria, né? Porque diariamente, né, observava isso, né? E ao mesmo tempo aprendendo por que não fazer isso, ou não censurar o outro, dar o para-direito ao outro de manifestar da forma como ele bem
pensa, ou da forma como ele sai, sabe, naquele momento evolutivo dele, mas eu já me dá o para-dever de não ter esse tipo de manifestação e não censurar os outros também, né? Mas procurar, por exemplo, eu me equilibrar e saber auxiliar quando possível, né? Ou esclarecendo, ou conversando, enfim. Então, regular, né? Nesse sentido, regular a manifestação consciencial nesse sentido, né? Saber limites, né? Principalmente os meus. E aí observando o quanto que os outros transgridem, né? E o quanto eu transgredia também. Então, de tudo que você comentou, isso que me chamou muita atenção. Obrigado aí, Leandro, pelas colocações, né? Abre uma avenida aí. Antes de ir adiante, eu gostaria de perguntar quanto tempo eu ainda tenho, hein, pessoal? Graças. Mais 20 minutos, Gustavo. 20 minutos, né? Não, tranquilo. É o seguinte, bom, a minha pergunta, Leandro, ela é exatamente dentro disso que você colocou, né? Qual é o meu nível de respeito consciencial autêntico e exercido? Ou ainda penso mal dos outros? Né? Dentro disso que você colocou, tem uma série de questões que podem ser elencadas, né? O que está sendo falado dentro daquele grupo que está ali, muitas das vezes, sem uma lucidez maior, né, da condição multidimensional, energética, pensênica, né? É muito sério tudo isso. Mas, infelizmente, eu digo que 95% da humanidade, na intrafisicalidade e extrafisicalidade também, ela não tem consciência dessa inter-relação multidimensional que a gente tem, né? Eu me pauto da seguinte maneira: o que eu posso fazer em determinado contexto, né, que precise de uma assistência e que pode ser feito algo, né? Alguma coisinha a gente já pode fazer, né? Senão a gente não estaria aqui debatendo temas dessa natureza. Eu trago um pouco a responsabilidade para nós voluntários da Conscienciologia de uma maneira geral, e outras também instituições, né, ou linhas que estão trabalhando com um pouco mais em prol da lucidez, né, da humanidade de uma maneira geral. Muitas coisas, né, maneiras de manifestar e tudo mais, se a gente soubesse da consequência multidimensional que isso tem, a gente nem iniciaria, né? Agora, partindo do princípio desse pensar mal dos outros, a primeira vez que eu ouvi isso, para mim foi algo assim chocante, né? Mas não pensar mal dos outros. Eu lembro que eu perguntei para o professor assim, mas professor, você está dizendo que a pessoa está pisando no meu calo e eu ainda tenho que ficar rindo para ela? Não era bem assim, a ideia, mas a resposta foi da seguinte forma: essa pessoa precisa de assistência, então tenta assistir pensando mal dela e depois você me conta. Eu voltei para mim e falei assim, uau, isso tem um fundamento enorme sobre o princípio da interassistência, né? A pessoa não consegue desvencilhar de todo aquele contexto conturbado que ela está falando e tudo mais. E a gente falou de consciências extrafísicas, né? Vamos lá ampliar isso então. Todas essas consciências estão lá, né? E se valendo dessa condição. E num local público como o metrô, quer dizer, o trânsito de consciências é muito grande, né? É difícil até ter lucidez, né? E saber. Só de não pensar mal, saber como agir, eu digo, né? E só de não pensar mal, a gente falou de maturidade consciencial. Se a gente melhorou um pouquinho, hoje eu considero que eu estou um pouquinho melhor do que ontem, eu não posso querer que todo mundo pense da mesma maneira, né? Muitas das vezes é assim, a gente melhora um pouquinho, a gente quer distribuir o dever de casa, né? Então todo mundo tem que pensar, pelo menos melhora um pouquinho. Não, o que a gente está fazendo para melhorar os contextos? Só de não entrar nessa condição e ser menos um em toda essa conturbação mental pensênica assediadora, já é um grande lucro. Assistencialmente falando, tem o princípio do contrapensene, né?
E que a educação trata muito bem esse tema, né? Não veja a pessoa como ela está, veja como ela pode estar, ou como quer que ela esteja, ou como ela pode estar amanhã. Quer dizer, são coisas que nos dão subsídios para entender de maneira mais ampla os contextos sociais, né, multidimensionais que estão por aí. Muitas das vezes, o contexto conturbado traz a pessoa a se manifestar de maneira que você desconhece. Mesmo você conhecendo determinada pessoa há mais tempo, você fala assim, gente, ela manifestou de tal forma que eu desconheço. Naturalmente. Né, naturalmente. Mas é isso, Leandro. Respondido, Leandro? Eu penso que houve uma sincronicidade muito interessante aí. Beleza, que ótimo. Vamos lá adiante, então, na nossa questionologia, pessoal. Só passando ao anterior, né? Qual é o meu nível de respeito consciencial autêntico e exercido? Né? Eu soltei a segunda pergunta aí, mas vamos lá na primeira ainda. Quer dizer, o que é autenticamente, sem querer fazer, né, média, isso está longe de ser um bom posicionamento consciencial, sem querer também exercer o que a gente chama de estupro evolutivo, né? Eu sei, então todo mundo tem que saber também, todo mundo tem que agir dessa maneira, não. Né? O que eu venho exercendo nesse sentido? Né? E o pensar mal dos outros, a gente já teceu comentário sobre isso aí. No segundo, eu faço concessões cosmoéticas ou ainda insisto em negocinhos, né? Lembrando, é preciso abrir mão do que for possível abrir mão. Né? E de maneira cosmoética. Às vezes você abre mão de determinada situação, contexto, pessoas, grupos, ideologias. A gente abre mão de determinadas coisas. E não tem que ficar passando a conta para ninguém. Aquilo é nosso. Né? A gente assumiu. E está num processo de transição evolutiva. Então, essas concessões, elas precisam de ser cosmoéticas, ou o mais cosmoético possível. Né? Em contraponto, a gente tem os negocinhos. Os negocinhos, enfim, todas essas inter-relações patológicas que nos colocam em vantagens, supostas vantagens, né, digamos, frente ao outro. Para eu ganhar, o outro tem que perder. Né? Isso está longe de ser uma interassistência. Ou eu me valer, eu tenho que acumpliciar com uma outra proposta, tendência, ideologia. Não, eu vou ficar nisso aqui mesmo, não vou nem mexer, isso está bom e tal. Como é que fica isso para você sob o ponto de vista evolutivo? Né? Eu costumo dizer, postura consciencial, a gente precisa trabalhar a postura consciencial. Muitas das vezes, uma outra consciência, ela tem determinadas atitudes e posturas porque foi avalizada por outra. Sozinha ela não faria. Olha a seriedade disso. E se esse sozinho não faria, sou eu que estou lá avalizando uma postura que é um negocinho, né? Que é algo que não é muito bom para ambas as partes. Por mais que às vezes gere um lucro financeiro, pessoal. Gere um lucro de uma ascensão social. Né? E o meu agir, né? E as minhas funções, não é, Márcia? Como é que ficam as minhas ações nesse sentido? E, às vezes, a gente precisa ser o primeiro a se posicionar. E na hora que a gente se posiciona, conforme está ali, de maneira cosmoética, isso assiste. E um grande detalhe, uma consciência lúcida, agindo cosmoeticamente, ela tem um efeito, digamos, de muito mais consciências. A gente não está falando só de número intrafísico. Às vezes é preciso a gente romper aquele ciclo vicioso existencial que por gerações, gerações e gerações, isso vem sendo propagado. Mais uma vez, às vezes é algo que não é muito sadio. Né? É preciso a gente ter atenção para isso. A terceira pergunta, reconheço, valorizo e exerço
as neossinapses advindas pela prática do para-direito, eu me conecto quando eu reformulo as minhas premissas pessoais básicas que me norteiam existencialmente, eu naturalmente me conecto com outras condições, melhores um pouco, vamos lá, né? E isso me faculta uma nova condição, às vezes, de pensar diferente, pensar novas condições, né? Agora, é preciso a gente estar atento, porque às vezes a gente vai reconhecer, mas não dá um valor para aquilo. Às vezes a gente até valoriza, mas esquece do exercício. Esquece da parte teática. E aí a gente acaba sentado num pote de ouro, né? Voltando lá naqueles traços força que eu falei, né? Que a gente, naturalmente, né? A gente tem, ou por muito esforço a gente tem. Às vezes a gente tem uma série deles subutilizados. E aí um traço força não utilizado não seria um traço fraco ou fardo, e que vai me dando até uma angústia existencial, né? Porque eu não sei se é melhor ou se é pior, eu já sei o que preciso fazer, mas não faço. Como é que fica isso? Intraconsciencialmente, cada um de vocês. Como é que se sentem quando se percebem nesse tipo de situação? Que também isso é possível a qualquer um de nós. Então, estejamos atentos, pessoal. É um convite que eu faço aí, não é? E aí, a pergunta que o nosso colega Fabrício ele fez, né? A censura cosmoética? Pessoal, eu deixo essa pergunta para vocês. O verbete censura proposto lá por Timóteo em 2018, ele tem algumas condições de censura cosmoética. Eu não vou entrar nessa condição de censura cosmoética, eu vou deixar aí uma conclusão para vocês e vou finalizando aqui com uma pergunta para vocês. Tá certo? Então, para nós podermos nos orientar, né, para uma condição de melhor cosmoética a posteriori. Tá ok? Eu fico aí à disposição de vocês. Obrigado a todos que contribuíram de alguma maneira, né, para a gente poder realizar o web conference. Todos aí que participaram, a nossa infraestrutura tecnológica, digital, né, todas as nossas áreas aí da Juriscons. Convido a todos a conhecerem a Juriscons e a Paradireitologia, né? Nós temos lá as nossas páginas que frequentemente estão atualizadas com as nossas atividades e fico à disposição, pessoal. Devemos ter alguns minutos ainda para algumas perguntas, caso queiram. Sintam-se à vontade, tá bom? Muito obrigado. Eu falei com vocês, se deixar eu falo, né? Eu falo mesmo. Todos assinaram aí a lista de presença, eu vi algumas pessoas aqui no chat. Eu vi algumas pessoas no chat, né? E que falaram que assinaram aí a lista de presença, né? Ok? Leandro levantou a mão? Sim, eu teria uma questão aqui. Pois não. Seria muito mais cosmoético aplicar uma autocensura para algumas questões, por exemplo, de vivência pessoal? Porque é o seguinte, censurar o outro é muito mais fácil, ok? Agora, aplicar uma censura no sentido de uma pausa, stop, não é bem assim, mas consigo mesmo. Né, como uma forma de não se transgredir para uma atitude anticosmética, de, por exemplo, pensar mal, por exemplo. Não seria uma questão a se colocar? Mas tem a ver com essa última pergunta, né? Uhum. Eu fico me pensando, assim, né, nessa condição, que foi o que o Fabrício colocou também, sabe, essa questão da censura. A censura em si, ela tem uma acepção num grande percentual nosográfica.
Eu, tanto na sua condição quanto na proposta que o Fabrício colocou, eu chamaria de autocrítica. Eu De chamaria de uma autocrítica. de um ponto de vista mais homeostático, né, para consigo mesmo, né, também porque ter uma atitude, vamos dizer assim, nosográfica consigo mesmo também não resolve, né? Exato. Ok. Eu chamaria de autocrítica. Eu acho que, assim, às vezes a gente vai errar num ponto ou no outro, até a gente melhor calibrar, né, as atuações, mas essa lucidez autocrítica, ela nos traz a esse momento que você colocou, sabe? A melhor adequar os nossos posicionamentos. A censura, pela própria acepção lá do verbete censura, eu não utilizaria, apesar da proposta da própria autora, que naturalmente tem um conhecimento da terminologia pelo verbete mais amplo do que o meu, mas eu, na minha atual condição, né, de esclarecimento em relação ao termo censura, eu substituiria por autocrítica, eu acharia mais adequado. Faz sentido. Né? Que acho que é dever pessoal e intransferível a manutenção da própria sanidade, né? Da própria sanidade consciencial, vamos dizer assim. Sim. Ok. Graças. Tá ótimo. Obrigado, Leandro. Graças. Pessoal, alguma pergunta que vocês queiram fazer, estejam à vontade, tá certo? Eu disse no início, não acredite em nada, nem mesmo que a gente falou nessa web. E eu falei o tempo todo. Ai, ai, ai. Essa questão aí foi muito bacana, me colocou muito a relembrar, né? Muito destas vivências, né? Em relação a estar em contextos em que a questão da censura, né? Como que seria se portar diante, né, destes fatos e também ter uma certa extrapolação aos parafatos que envolviam, né, os comentários, os dizeres, as maledicências, tal, e aí também a mesma coisa, volta para si, né? Quando que eu estou assim, o que ocorre, quais as repercussões, enfim. Sim. Esse ponto é importante, né, Leandro? Considerando aquela condição que a gente falou, principalmente dos grupos, nós somos seres sociais, e socialmente falando, né? Considerando conscienciologia, nós somos seres multidimensionais, o que todos os dois pressupõem as interrelações. E o quão preparado a gente está para isso, né? Se a gente for para nós mesmos, pensarmos numa maturidade integral e pensar assim, como é que está a maturidade integral das pessoas? Né? Das pessoas no geral, é isso que eu estou querendo dizer. Isso não quer dizer também que sejamos, né, aquela... Exato, a gente está aqui, né? A gente tem aquele nível de discernimento, assim, né, retilíneo toda hora, né? A gente Mas é está interessante, aqui. só a autopercepção de se pegar fazendo já é muito bacana. Eu acho que já é um grande início, acho que já é um grande começo. Sim. Observar. E eu remeto isso à nossa liberdade de manifestação consciencial, né? Além aí nessa pergunta, né? Estamos nós na condição de liberdade de manifestação consciencial? Estamos nós na condição de todos os direitos, conforme socialmente eu mencionei, né, no início, a gente acha que tem? Se a gente não tem, é porque não conquistou, né? Parte sim. Valeu. Tá ótimo, Leandro. Obrigado. Pessoal, mais alguma pergunta? Alguém de vocês aí que queira colocar alguma condição? Nós temos aí vários participantes. Mais uma vez, não tome todas essas colocações como verdades absolutas, né? É importante que a gente sempre tenha uma condição de melhoria em todos esses questionamentos, né? Ela não vai, todos esses questionamentos, eles não vão atender às nossas necessidades em si. É necessário que cada um crie, né, estabeleça os próprios questionamentos.
Questione as próprias premissas pessoais. Questione as próprias premissas pessoais. E aí eu me questiono, né? Até que ponto essa fixação e essa crença que molda a lente com a que a gente enxerga o mundo não nos impede de fazer esse autoquestionamento e nos dirige para tolhendo a nossa manifestação. É um negócio engraçado, sabe, Fabrício? Isso é engraçado. Eu tenho um tempinho aí para falar uma pequena história de uns 2 minutinhos? Vamos lá. Eu tenho um amigo e ele falava 2 coisas, né? A primeira, ô, Gustavo, a cabeça ela é igual um paraquedas. Eu falei, mas não é possível, Brian. Cabeça é igual um paraquedas? Eu falei, todos os 2 funcionam muito bem quando estão abertos. Isso ele colocava. E ele é um cara da neurolinguística, um cara muito culto, um trabalho muito bom. Ele tem uma história que ele falava no Thanksgiving, que o pessoal comemora, né? Que tem um peru lá e tudo. E uma vez uma criancinha perguntou para a mãe, como é que faz esse peru? Sempre tira o pescoço, por que é que corta o pescoço do peru para colocar para assar e tudo? Enfim, esse era o tempo. A mãe, sem saber responder, falou assim, vai lá e pergunta para sua avó. Tá bom, ela foi lá, avó, como é que eu faço ali o peru? Toda vez que vai cortar o peru, corta o pescoço do peru para fazer o peru, assar o peru, coisa estranha isso, né? Então, isso a criança, a avó falou, não sei não, pergunta lá para sua bisavó. Enfim, essa ideia da longevidade, da progressão, ela é importante. E aí foi lá e perguntou para a bisavó, falou, ô Bisa, o que acontece aí? Porque toda vez tem que cortar o pescoço do peru, né? E eu não sei por quê. Por que corta o pescoço do peru? É simples, minha filha. É que num determinado momento, no passado, quando eu fui fazer o peru, a travessa não cabia o pescoço se ele tivesse. Né? O peru, se ele tivesse com o pescoço. Então, eu tive que cortar. E aí, foi se propagando o corte do pescoço do peru, sem saber por quê. E as travessas já foram maiores, os perus já foram menores, cabiam nas travessas sem precisar cortar. E aí eu falo, quantas ações, né, Fabrício, e com base nisso que você está falando, quantas ações a gente vai perpetuando ações, lembrando, né, quando a gente fala em ação, a gente fala em pensamento, fala em energia, sem se questionar a base daquilo. Por que é que foi proposto? Por que é que foi criado? Por que é que foi estabelecido? E aí a gente continua cortando o pescoço do peru. Beleza, Gustavo. Tá ótimo. Pessoal, muito obrigado a todos. Tá, ok. Eu queria, em nome da Juriscons, agradecer e convidá-los para nossas próximas atividades. Que no próximo sábado nós teremos a oficina de condutas paradireitológicas, tratando do tema autocosmovisão, justamente encaixando nessa colocação. O que faz nós ampliarmos e a nossa conduta ela é ampliada e enxerga de vários ângulos? A oficina de condutas promove uma combinação de várias técnicas da conscienciologia para que nós possamos analisar a conduta pessoal e fornecer subsídios para atualizar ou escrever uma cláusula do CPC. E também, teremos em breve o nosso Fórum Semana da Paradireitologia, entre os dias 8 e 16 de agosto, com vários temas. A procuração estará lá no nosso site. Em breve. É isso então, gente. Esses são os avisos de hoje. Gustavo, muito obrigado pela web.
Eu que agradeço, Fabrício. Me coloco à disposição. Obrigado pela audiência. E quem não escreveu, se quiser escrever ou preencher, o nosso formulário, lista de presença virtual, continua ali disponível. Obrigado a todos.